Dois mundos. Duas doutrinas. No Brasil, o Caveirão do BOPE cruza uma viela. Nos Estados Unidos, uma equipe SWAT avança em fila com escudo e rifle pronto. Parece o mesmo jogo? É aqui que começa o plot twist. O que você vê em filme é barulho, explosões e frases de efeito. O que a gente vai te mostrar é técnica, contexto e decisão sob pressão real, sem romantização, sem torcida. Hoje você vai entender de onde cada tropa nasceu, os armamentos utilizados e por que são tão diferentes quando entram em cena. Se você ficar até o final, vai entender os dilemas, mitos e informações que vão além do imaginário popular. Seja bem-vindo a mais um episódio. Respira, ajusta a cadeira e vem comigo. O próximo minuto muda como você enxerga BOPE e SWAT. No começo do eixo Brasil, anos 70, o Rio de Janeiro ainda digere crises de segurança e operações mal resolvidas. Em 1974, uma ocorrência com reféns no Instituto Penal Evaristo de Moraes termina em tragédia e acende um alerta. Faltava uma tropa preparada para cenários de alto risco, com método, disciplina e doutrina própria. A semente vira plano, e em 19 de janeiro de 1978, nasce o núcleo que daria origem ao Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia do Rio de Janeiro. Não é um atalho musculoso, é uma resposta institucional a operações complexas em áreas conflagradas, onde o crime organizado testava a polícia com barricadas, armamento pesado e terreno hostil. Na sua forma embrionária, o NUCOI, Núcleo de Companhia de Operações Especiais, junta voluntários com formação dura e cursos militares. Com o tempo, isso se consolida em batalhão, com símbolos, ritos e um currículo que olha para urbano, selva e montanha, porque o teatro de operações do Rio muda de bairro para bairro. Por que 1978 importa? Porque a institucionalização define missão e fronteiras legais. O BOPE passa a ser a reserva tática de pronto emprego da corporação, acionado quando a combinação de geografia, poder de fogo e densidade populacional exige planejamento de alto nível. É um desenho pensado para conflitos prolongados, onde a polícia pode ficar horas, às vezes dias, sob risco de emboscada e com necessidade de extrair feridos com proteção. Essa moldura histórica explica por que a doutrina carioca enfatiza incursão, permanência e mobilidade blindada. Agora Los Angeles. No fim dos anos 60, a cidade encara um pacote diferente de crises, motins, atiradores, barricados e reféns. O estalo vem no rastro de episódios traumáticos da década. Os distúrbios de Watts, em 1965, expõem uma metrópole que precisava de tática especializada para incidentes críticos e muito voláteis. O LEPD, Unidade Tática de Polícia de Los Angeles, monta em 1967 sua equipe de Special Weapons and Tactics, conhecida como SWAT, e o nome gruda na cultura. Antes disso, a Filadélfia já usava a sigla em 1964 para uma unidade de resposta rápida a crimes violentos e assaltos a banco, com emprego concentrado e massivo de efetivo para encerrar incidentes em andamento. A ideia se prova, os resultados aparecem e outras cidades replicam cada qual à sua maneira. No organograma do LPD, a SWAT ficou conhecida como Pelotão D da Divisão Metropolitana, dentro de um guarda-chuva de pelotões especializados. Falar Pelotão D é falar da espinha dorsal da SWAT de Los Angeles, e ajuda a entender que SWAT lá é um componente de uma divisão maior, não um batalhão autônomo. Agora, o porquê das doutrinas terem nascido diferentes fica claro quando você olha o problema que cada cidade precisava resolver. No Rio, o grande vilão era o território sob domínio de facções, com becos estreitos, barricadas e uso sistemático de fuzis. Isso pedia operadores capazes de suportar operações longas, mover-se com proteção pesada e lidar com imprevisibilidade no terreno. Em Los Angeles, e depois no padrão americano, a palavra-chave é incidente. Um atirador ativo no prédio, um sequestro, um suspeito barricado. O ciclo é curto, a janela para evitar mais vítimas é apertada. Cria-se então uma equipe para responder rápido, isolar, negociar e, se preciso, entrar com precisão cirúrgica.
cirúrgica. Guarde as datas: 1978 no Rio, 1964 a 1967 nos Estados Unidos. A partir daqui, tudo faz mais sentido. O curso do BOPE tem o formato que tem porque o cenário exige resiliência prolongada. As SWATs dos Estados Unidos treinam tanto negociação e tiro de precisão, porque a meta é encerrar crises pontuais. Com a origem do lugar, a gente pode abrir o capítulo 2 e ver como esse DNA histórico se transforma em doutrina e treinamento. No BOPE, o funil começa no curso de operações especiais. Pense no curso que mistura resistência física, tiro de precisão e cabeça fria, com privação de sono e terreno hostil. São cerca de 16 a 18 semanas e mais de 1.400 horas de instrução para formar operador que aguenta missão longa instável. Urbano, selva, montanha, patrulha, brecha, tiro e um treino psicológico que simula caos e tomada de decisão sob estresse. As taxas de evasão são altas por um motivo: não é performance para um dia bom, é prontidão para o pior dia. 3 pilares definem muito bem: urbano, área de mata, tiro e patrulha. Essa arquitetura de treino casa com um cenário típico: operações prolongadas em áreas com bloqueios, risco de emboscada e poder bélico irregular. O operador é preparado para entrar, permanecer e retirar gente com proteção, mesmo quando o relógio joga contra. Nas equipes SWAT dos Estados Unidos, o caminho passa por padrões nacionais de boas práticas. A Associação Nacional de Oficiais Táticos, uma organização de formação e educação, consolida um referencial chamado TROS, Padrão de Resposta Tática e Operações, que organiza conceitos de organização, qualificação, inventário e resposta, não para engessar cada cidade, mas para dar um vocabulário comum e metas de capacidade. Além disso, há o PQF, um teste de aptidão física recomendado para manter operadores prontos para missões de alta demanda. A ideia é calibrar o mínimo profissional aceitável e medir periodicamente. 3 pilares que definem bem: equipe de entrada, observação e negociador. Aqui entra um detalhe que o cinema ignora: negociação primeiro quando há reféns ou barricados. Eles adotam um modelo de negociação de 5 etapas: escuta ativa, empatia, construção de relação, influência, mudança de comportamento. Não é retórica, é protocolo de redução de risco para tirar a gente viva dali e evitar a entrada precipitada. Depois de Columbine, em 1999, houve uma virada nos casos de atirador ativo. A resposta passou a privilegiar a entrada imediata por quem chega primeiro, porque os estudos mostraram que minutos perdidos custam vidas. Outro episódio marcante foi em 1997, North Hollywood. 2 assaltantes com AK-47 e coletes improvisados sustentaram 44 minutos de tiroteio. Sem armamento equivalente, policiais chegaram a recorrer a uma loja de armas para pegar fuzis. O episódio escancarou a vulnerabilidade das patrulhas e acelerou a adoção de rifles com padrão, impulsionando a chamada militarização do policiamento dos Estados Unidos. Resumo em uma frase: o BOPE treina para segurar terreno hostil por longas janelas. As SWATs treinam para resolver incidentes críticos com padrão medido, muitas vezes pela palavra antes da porta. No próximo bloco, a gente desce do quadro para a rua. Cenários de atuação, equipamentos e veículos, do caveirão ao berquete, do escudo balístico ao megafone. Quando falamos de equipamentos e atuação, falamos de duelos de função, não de poder de fogo. A lógica aqui é comparar papéis. Começando pelos blindados, vemos o caveirão e o berquete. O caveirão é um VBTP, introduzido em 2003 no Rio de Janeiro, pensado como plataforma de proteção e resgate. Ele atravessa barricadas, dá cobertura para desembarque em viela estreita e funciona como parede móvel para retirar feridos sob fogo. Em operações prolongadas, vira base de recomposição e rota de evacuação. Em outros estados, blindados como Urutu, Guardian e Gladiador, conhecidos também por caveirões, foram incorporados às forças especiais ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, o carro grande é o Bearcat e suas variações, Bear e Madcat. A missão principal também é resgate, mover equipes de civis com proteção contra disparos de fuzil e fragmentos, posicionar um ponto de parada seguro e aproximar negociadores ou um atirador de precisão com menor risco. Ambientes mais largos, ruas pavimentadas, pátios, favorecem deslocamentos curtos e controle de perímetro. Ferramenta de redução de
risco não licença para atropelar cenário. No BOP, a progressão em becos e escadarias exige deslocamento rápido, leitura de ângulo morto e brecha com ferramentas, para não travar a equipe. A cobertura vem do blindado ou de pontos altos. O objetivo é ganhar espaço sem se deixar canalizar para a emboscada. Na SWAT, a entrada típica em corredor residencial usa stack compacto, escudo balístico à frente e técnicas de penetração limitada. Flashbang pode ser empregado para quebrar ciclo de ação do oponente, mas sempre com controle de risco. Em cenário com reféns, a negociação ganha tempo e prioriza saídas controladas. A entrada dinâmica vira opção, não reflexo. BOP e SWAT compartilham a lógica do olho de fora, atirador-observador, para conter movimentos, marcar alvos que não possam manobrar e alimentar a tomada de decisão do comando. No Rio, pontos altos ajudam a desenhar o labirinto de vielas. Nos Estados Unidos, o perímetro fecha quarteirões com cordões e postos para evacuar moradores e criar corredores de emergência. Em ambos, informação é tão arma quanto munição. Agora vamos abrir a mochila e mostrar os principais armamentos das Forças Especiais. Nos anos 80 e 90, as técnicas de combate em ambiente confinado, CQB, era território das submetralhadoras, MP5 nos dois lados, com a calibre 12 no apoio. BOP com Benelli M3 e SPAS 15, SWAT com Remington 870 e depois Benelli M4. Com o avanço das doutrinas e dos acessórios, a ponta se desloca para as carabinas 5.56, no BOP, M16 e M4, e em Bell MD2, com modernizações recentes no Parque 5.56. Na SWAT, a R15, M4 e casos de HK-416. Red Dot, luz branca e sling tornam o tiro mais rápido e controlado. Quando a missão pede potência e alcance, entre os 7.62. No BOP, destacam-se a R10, A4 e G3. Na SWAT, o calibre fica principalmente nos DMR de precisão. Nos rifles de precisão, o BOP opera o PSG-1, MSG-90 e M24. A SWAT, Remington 700, M24 e, onde convém, a R10. Nas curtas, BOP com Taurus em Bell e SWAT com Glock e MP. E algumas 1911 tradicionais. As SMGs viram nicho, MP5 e P90, para ambientes muito apertados. Nos menos letais, a Polícia do Rio de Janeiro documenta Taser X2 e as SWATs empregam lançadores 40mm. O que se revela nesta comparação é que, embora parte do arsenal convirja, como os rifles calibre 7.62 e 5.56, as doutrinas desenham prioridades e funções táticas distintas. O BOP tende a sustentar operações mais longas, com escalonamento e apoio blindado. A SWAT privilegia encerrar o incidente com rapidez e controle de dano. No próximo capítulo, vamos confrontar os mitos e as realidades que povoam o imaginário popular. Corta fantasia. Aqueles cortes rápidos que fazem BOP e SWAT parecerem o mesmo trabalho funcionam no cinema, mas na vida real a costura é outra. As missões não coincidem, os marcos legais mudam de país para país e a doutrina nasce do problema que se quer resolver. No Rio, o BOP atua como reserva tática para operações prolongadas em áreas conflagradas. Nos Estados Unidos, as equipes SWAT respondem a incidentes críticos e pontuais, reféns, barricados, atiradores ativos, mandados de alto risco, seguindo padrões nacionais que dão consistência entre departamentos. Não é questão de quem é mais forte ou mais fraco, é contexto moldando o método. Avançando para os blindados, vale o mesmo antídoto contra exagero. O Caveirão no Rio e o Bearcat nos Estados Unidos não são arietes de vitória, são plataformas de proteção e evacuação. Funcionam como escudos sobre rodas para aproximar a equipe, retirar feridos, quebrar barricadas e reduzir exposição sob fogo. Quando a porta entra em cena, outro mito cai. Negociar não é fraqueza, é protocolo. Para SWAT e BOP, em cenários de reféns ou barricados, a sequência indicada começa com escuta ativa e estabelecer negociação. Essa escada comportamental reduz risco e evita erros catastróficos. Embora nem tudo seja tiro, porrada e bomba, uma dura realidade é a injusta agressão por criminosos com armas de guerra, forçando policiais a revidarem a altura. E agora vamos colocar as cartas na mesa, sem politização ou algo do tipo. De um lado, quem critica diz que a SWAT virou militarizada demais e que operações táticas entram onde não precisariam, elevando o risco para moradores. No Brasil, apontam que ações do BOP em áreas densas podem transformar comunidades em cenários de guerra, com abordagem dura, pouco diálogo e investigação fraca após tiroteios. Do outro lado, quem defende argumenta que o terreno manda. Quando o criminoso tem fuzil e barricada, blindado vira escudo que salva policial e civil, que protocolos, padronizações e negociação primeiro
reduziram erros, e que sem essas equipes, resgate sob fogo e incidentes críticos custariam mais vidas. Dentro desse debate, você acha que as forças policiais deveriam mudar sua forma de atuação? Entre extremos, há um meio termo que pede treinamento contínuo, transparência, câmeras corporais, auditorias independentes e métricas claras de sucesso. Por fim, quando a gente compara BOP e SWAT sem folclore, fica claro, são respostas diferentes para problemas diferentes. Um foi moldado para operações longas em terreno hostil, o outro para encerrar incidentes críticos com precisão e negociação. Se esse mergulho te ajudou a enxergar além do cinema, faz o seguinte: inscreva-se no canal, ative as notificações e confere a descrição do vídeo, pois eu deixei o artigo no blog com informações extras e itens táticos para você conferir. Agora quero sua opinião. O que poderíamos adotar aqui no Brasil em termos de tecnologia e doutrinas? Deixo na tela vídeos comparativos Brasil e Estados Unidos. Clica aí que eu te vejo lá.